ele teve um pouco de hipotensão, depois ele não teve mais, ele se acostumou e eu falo com esse homem a cada mês. Isso daqui não está melhorando, realmente, isso daqui está fixo já na pele, já como se fosse uma cicatriz, como se fosse uma tatuagem, mas todos os sintomas que ele tinha de peso, todos os sintomas de zumbido, todos os sintomas de calor que ele tinha nessa região, melhoraram. Isso quer dizer, ainda existe um componente infantil nesse hemangioma do adulto. Então, puxa vida, se ele tivesse sido tratado antes, como ele teria melhorado? É off-label, porque não é para tratar adulto, mas mesmo adulto, se você tem certeza do diagnóstico, né, eu acho que vale a pena dar o propanolol, não para assumir a lesão, mas pelo menos para amenizar o sofrimento, melhorar a sintomatologia clínica desse paciente. Tá? Quais são as conclusões dessa aula? O diagnóstico precoce é sempre de suspeita. Tá? Criança que nasceu com uma mancha de sangue, vamos tratar. Tratar como? Com propanolol. 90% eu acerto. Os 10% que eu não acerto, a criança já cresceu, eu posso sim aí fazer uma anestesia para ver se não é uma fístula arteriovenosa. Quanto antes tratar, melhor o resultado. Tratar corretamente, com segurança da dose administrada. Farmácia de manipulação com a base Cirspend. Não adianta dar outra base, porque o propanolol fica instável em outras bases, tá? Então, é importante fazer isso, tá? E tricks and tracks, quer dizer, minhas dicas e minhas linhas de pensamento e de tratamento. Tratar expectantemente, quer dizer, você ficar olhando essa criança, isso tem em muitos livros de medicina, vamos ver se isso vai crescer ou não vai. Não, nunca. Porque se crescer, você perdeu o timing para tratar. Trate sempre. Trate corretamente. Dê a droga certa, propanolol. Tá? Droga segura, barata, com pouquíssimos efeitos colaterais. Então, chegou no meu ambulatório, na Escola Paulista, chegou no meu consultório, com essa mancha de sangue, e eu suspeito que seja hemangioma infantil, vou dar propanolol. E para quem que eu tenho que falar isso? Sim, cirurgiões vasculares, com certeza, tá? Mas principalmente para ultrassonografistas que fazem o ultrassom das grávidas para ver se a criança já não tem essas manchas de sangue que dá para ver nos últimos ultrassons depois do 7º mês de gravidez, para que você já tenha uma suspeita e quando nasça você já comece o tratamento. Falar para os obstetras que pegam essas crianças e tem que falar para a mãe que a criança tem uma mancha de sangue que deve ser tratada. Falar para os berçaristas, tá? Que às vezes vêm essas crianças do berçário e não sabem bem ao certo como tratar, então como ter uma linha de tratamento, saber qual é o norte do tratamento, para os pediatras, para os dermatologistas, para os cirurgiões plásticos e para o público leigo, porque a Cochrane não é só para médico, é para leigo também. Se você entrar em hemangioma nas publicações Cochrane, vai sair que o propanolol é um grande medicamento para essas crianças. Tá? Antes de terminar a aula, uma pessoa que não reconhece quem o ajudou durante a vida não é uma pessoa sábia. Eu agradeço a Santa Casa, onde eu fiz a minha formação médica toda até 2016. Tá? Então, agradeço em todas as línguas que eu sei. Tá? Obrigado, Santa Casa, e a todos os pacientes e professores que me ajudaram a chegar onde eu estou. E agradeço a minha nova casa, que se não é santa como a Santa Casa, é quase, a Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, que me deu todo essa bagagem, me deu toda essa sustentação e me abriu um ambulatório fantástico, todo informatizado, onde eu pude trazer toda essa minha experiência para vocês. Agradeço a Fagron, agradeço a vocês que me ouviram e estou aberto às perguntas. Boa noite. Ótimo, doutor. Boa noite, gente. Boa noite. Doutor, maravilhoso. Foi muito boa, muito explicativo. Eu amei a aula, até mesmo eu digo, porque a gente recebeu várias perguntas, porém muitas, principalmente agora no final, o doutor já deu um review e já conseguiu, assim, falar muito do que eles ficaram ansiosos para entender melhor. Mas eu vou colocar aqui algumas perguntas, às vezes a gente consegue discutir um pouquinho melhor, né? Bom, doutor, então eu vou começar com uma pergunta e eu acho que eu posso até complementar um pouco, e aí depois o doutor coloca a sua visão como médico.
Bom, o doutor mencionou que alguns pacientes não têm resultados conforme esperado devido ao veículo utilizado. Ao que você atribui isso? Bom, eu vou colocar na minha visão, Fagron, né? O Cirspend, como o próprio doutor já falou, o Cirspend ele tem uma tecnologia de suspensão ativa que traz essa precisão e exatidão da dose que o doutor realmente focou. Eu acho que, principalmente os médicos, eles precisam dessa segurança, né? Que é a margem de erro da eficácia e a toxicidade que o medicamento tem. Então, eu acho que isso vamos dizer assim, é algo que é bem interessante e que está sendo bem focado aqui, principalmente com esse produto. Mas é um veículo mundialmente consagrado. A gente traz ele com diferencial, ele não possui conservantes e nem edulcorantes. Isso é um diferencial porque neonatos, o doutor até comentou, às vezes, o xarope, né, traz alguns vamos dizer assim, alguns problemas, né, principalmente para neonatos. A gente sabe que o açúcar é um problema para neonato e crianças, né, mas a gente traz esse benefício. Além do que, a gente tem mais de 140 estudos de comprovação de eficácia e um dos estudos muito bem elaborados é o do propanolol, que o doutor tem até esse estudo com ele, trabalha e mostrou, falou um pouco dele. E a baixa osmolaridade. Eu acho que são muitos benefícios se eu ficar falando aqui, mas o doutor já falou um pouco, mas eu queria enfatizar esses benefícios do Cirspend aqui. E o doutor pode colocar a visão como um médico agora. Assim, sabe, o médico, durante a faculdade de medicina, nós temos 6 meses de estudo de farmacologia. Quer dizer, a grande verdade é que os médicos sabem pouco de farmacologia, farmacotécnica, tá? E isso fica difícil para você manipular, tá? Fica difícil para você se expressar, já que a indústria farmacêutica não de manipulação, tá? É muito forte e ela já vem com o medicamento pronto para você. Só que em criança não tem isso. Você é obrigado a manipular. Então você precisa de uma farmácia de manipulação que seja íntegra, que você confie, que personalize aquilo que você quer. Você precisa discutir com a farmacêutica dessa farmácia ou o farmacêutico, tá? E você precisa ter a certeza que aquilo que você está prescrevendo vai chegar para a criança, tá? E às vezes vai chegar errado para a criança e não vai funcionar o tratamento. Então não é o propanolol que não funciona, ele funciona, mas eu não estou dando propanolol, eu estou dando algum pedaço de propanolol, algum propanolol que não está agindo totalmente. Então eu preciso de um veículo, tá? E pro propanolol, o veículo que funciona é o Cirspend, tá? Não só para o propanolol, mas para mim, o meu caso, aquilo que me interessa é a personalização da minha receita, tá? Do propanolol com o Cirspend, numa farmácia de manipulação que eu confie, que personalize aquilo que eu quero. Então, falar com o farmacêutico, falar com a farmácia de manipulação é extremamente importante, tá? Perfeito. Uma pergunta, e até foi um pouco respondida, você percebe a diferença na resposta do tratamento dos pacientes antes de existir o Cirspend no Brasil em relação aos tempos de hoje e que já se encontra facilmente nas farmácias de manipulação? Sim, quer dizer, antigamente eu não tinha o Cirspend, e então não adiantava nem eu prescrever. Eu fazia dessa maneira que eu falei para vocês, triturando a droga, tentando solubilizar a droga em água, tá? Em soro fisiológico, seja lá o que for. E não funcionava, né? Mas depois que veio para o Brasil, aí então eu fiquei tranquilo, tá? Não tem problema. Eu confio na farmácia que tem e no veículo que é o Cirspend. Ótimo. Por que o hemangioma é subdiagnosticado no Brasil hoje? Hum. Então, veja só, nós temos uma quantidade de faculdades de medicina enorme, tá? Uma faculdade de médicos que ingressam no mercado, tá? Que não tem a menor noção daquilo que eles estão fazendo. Me desculpem a crítica, mas eu posso criticar, tá? E dessa maneira ele fica subdiagnosticado, porque o médico não aprendeu isso na faculdade. Agora, o que a gente mais vê é que vários especialistas tratam dessa doença. Eu listei aqui um monte: cirurgião plástico, dermatologista, pediatra, berçarista, né? Isso se perde um pouco. Isso é uma doença vascular. Então, eu acho que tem que ser tratado
encabeçar o tratamento pelo médico vascular e depois pelos outros colegas que precisam nos ajudar. Como fala o Renato Delácio Lopes, né? Eu falei para vocês, você tem que dividir o conhecimento. Você tem que dividir o conhecimento com todos esses colegas. E aí funciona. Trata-se bem. Mais um do propanolol. Qual o tempo de tratamento com o propanolol? Você até comentou Olha, algumas coisas, mas o mas é tempo assim, olha, real. no mínimo 6 meses, tá? O caso que eu tratei mais tempo, eu tratei 1 ano e meio, tá? Mas a grande maioria dos pacientes com 6 meses ou some o hemangioma ou ele estabiliza, tá? E com isso você pode fazer um teste terapêutico. Para de tratar e ver se aquilo realmente não cresce mais. Se ele não cresce mais, não precisa dar o propanolol. Agora, isso é uma outra coisa também que não tem nada na literatura, mas que a gente vê na prática clínica diária, é que você está dando propanolol, o hemangioma sumiu, você fica mais 2 meses para consolidar o tratamento dando a droga, aí você para. Passa 3, 4, 6 meses, começa a aparecer de novo o hemangioma. Volta a dar o propanolol, não tem problema. Tá? O que você não pode é dar alta para o paciente sem você ter a certeza de que aquilo não vai voltar. Agora, quem ajuda muito nisso é a família. Você não precisa ver o paciente sempre, a família fica atenta. Tá, o doutor está voltando, tira uma fotografia. Então é visual o acompanhamento. Tá? No mínimo 6 meses. E o doutor já teve algum efeito colateral com o propanolol? Já teve algum Não, tratamento que o doutor... não, nunca tive que suspender o tratamento por efeito colateral da droga, do propanolol, tá? E a gente explica direitinho para a mãe e tal, e nem aquele sintomas que eu falei que a criança fica mole, fica meio quieta, hipoativa, se você fizer meia dose não acontece nada, 1 miligrama por quilo por dia não vai acontecer nada na criança. Perfeito. E uma última pergunta que chegou agora. Quando chegou ao seu conhecimento este novo veículo, como médico, o que mais te impactou para mudar seu hábito prescritivo? Bom, o que impactou é que porque eu senti segurança na droga, no veículo, tá? E Fagron é um laboratório grande, a gente pesquisa para ver o que é, quem é, a gente tem todo o suporte de vocês, tá? E então mudou, porque agora eu tenho certeza que aquilo que eu estou prescrevendo chega na boca da minha criança que tem o hemangioma. Tá? Perfeito, doutor. Acredito que é isso. Se a gente não respondeu nenhuma pergunta agora, porque às vezes chega um pouco atrasado, pode ficar tranquilo que a partir de amanhã a gente responde as perguntas, tá? Tá, Muito encaminha para o meu obrigada, e-mail. doutor. Tá bom, Daiane? Pode Sim, encaminhar para o e-mail que eu pode respondo deixar, bem. Tá? com certeza. O Pablo, queria chamar o Pablo. Olá, olá, voltei. Oi. Obrigado, eu queria agradecer todo mundo que esteve com a gente aqui, agradecer em especial ao Dr. Henrique e a Daiane por mais um encontro e por mais um dia de ensinamento aí com a gente, e o pessoal ficar atento à nossa agenda, semana que vem, na quinta-feira, também às 8 horas, nós temos aí o último dos nossos 4 encontros, que a gente volta um pouco, a gente fez esse parênteses aqui com o doutor, falando bastante sobre a visão do médico, da própria medicina, e a gente volta a falar um pouco de farmácia, embora voltada para a medicina veterinária. Então a gente vai ver o SIRSPEND também como ele se comporta dentro do universo veterinário. E é isso, agradecer mesmo vocês, boa noite, doutor, obrigado mais uma vez, viu? Obrigado a vocês, boa noite a todos, um bom final de feriado. Tá? Até Boa logo. noite. Bacana, tchau, Tchau. tchau, obrigado.